Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre carinhoso abraço. Olha, hoje, quinta-feira, 27 de junho, exatamente às 13 horas, estamos começando para você mais um Câmara Esportiva. Estou feliz, né? Na sala de visitas já está aqui ao nosso lado o ex-vereador, esportista, o Edson Davi. Temos um carinho muito grande e essa visita do Edson aqui no programa eu já aguardava há muito tempo. Né? Com certeza vamos ter uma conversa muito gostosa e produtiva, né? Porque o Edson conhece muito, faz parte de toda a história do esporte da cidade, como atleta que foi, como presidente do Flamengo, da Associação Atlética do Flamengo, e como vereador, 6 mandatos. Daqui a pouco é essa a nossa conversa aqui na sala de visitas. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, amigos do Câmara Esportiva. Boa tarde ao meu ilustre amigo Edson Davi, de tantas jornadas. Pois é, estamos aqui e vamos falar daquilo que a gente gosta de falar, que é o esporte. Sem dúvida. Não é? Legal, deixa eu aproveitar o Edson com o microfone. Edson, boa tarde. Obrigado por ter nos atendido, né, esse convite. Estou muito feliz realmente de ter você aqui, viu? Obrigado pelo convite, Ulisses. Uma boa tarde aos ouvintes do Câmara Esportiva, ao nosso grande amigo, um dos pioneiros Da comunicação? Da comunicação, né? Rádio Boa Nova, Rádio Difusora Araceli de Guarulhos. Tem história, né? E aos ouvintes do Câmara Esportiva, né, que estão nos ouvindo, meu boa tarde. Legal. Edson, legal ter você aqui, viu? Olha, o Edson, gente, foi vereador durante 6 mandatos. Mas eu vou voltar um pouco no passado com você, Edson. Vamos falar um pouquinho da sua origem, né? Nascido em Guarulhos, ou morador da Tranquilidade, que eu sei, durante muitos anos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou paulistano, né? Nasci na capital, bem próximo do estádio do meu querido Corinthians, ali no Tatuapé, viu? Só nasceu também, viu? Vim morar para Guarulhos com 1 ano de idade. Pois é. Precisamente na Rua Eusônia. Constância. Na Rua Eusônia. E meus primeiros passos eu dei ali no tempo que passava a boiada, na Emílio Ribas, trenzinho da Cantareira, em Bocoúva, né, que a gente pegava para ir para São Paulo. Tive uma infância muito difícil. Mas eu era uma pessoa feliz, sabe? Eu tinha muitos amigos, né? E a gente brincava naqueles campinhos de futebol, né? Que você colocava a sua alpargatas roda, a sua 7 vidas para servir como gol, né? Sim. Mas foi uma infância Legal, feliz que eu tive. Legal. O Edson, você foi jogador de futebol, né? E eu lembro que os comentários, há alguns anos atrás, era que você era um talento no futebol. Não chegou a profissionalizar? Às vezes a pessoa fala, né, tá? Se você que milita no esporte há tanto tempo, meu filho vai ser um jogador de futebol. Você tem que... Escuta só que eu vou falar para todos que estão nos ouvindo. Você tem que nascer com o dom. A mesma coisa do cantor. Sim, claro. Você tem que ter voz, você tem que ter nascido com aquilo, sabe? Então, graças a Deus, sabe, no meus 5, 6 anos de idade, eu já fazia minhas peladinhas nos campinhos de futebol. A dona Isolina, minha saudosa mãe Isolina, né? Que Deus o tenha, ela fazia aquelas bolas de meia, né? Eu já acompanhava, o Flamengo foi fundado em 54, então você vê, 55, 56, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Eu ia nos jogos do Flamengo, naqueles campos rústicos, onde que não tinha vestiários, vocês trocavam do lado, chegava o saco de camisa, olha, número tal é você, o número tal era você. Você saía de lá quando chovia, todo cheio de lama, né, e vestia aquela roupa, e sua roupa já estava toda molhada também, né. Então foi uma época gostosa, que a várzea era fascinante, sim, a várzea, entendeu? E eu comecei, sabe, e graças a Deus acho que eu nasci com esse dom, sabe. Se eu falar para você, eu só não fui profissional porque eu não quis ser profissional, sabe. Eu sou testemunha da história. Testemunha ocular da história. Eu tinha 15, 16 anos, eu já jogava no time principal do Flamengo, né. Quando que essa idade é uma idade de infantil, de juvenil, sabe? Eu tinha uma habilidade muito boa, eu era canhoto, né? E tinha a facilidade dos lançamentos. Eu lembro o Gerson, lembro o Rivelino, né? Que hoje você não tem mais jogador, né? Não tem habilidade, mais. né? E a várzea, sabe, me fascinava. Eu acabei jogando no juvenil do Flamengo, depois, né, passei para o time principal, né? Cheguei a ser campeão, né, Ulisses? Sim. Eu tive o prazer de ser campeão 6 vezes consecutiva, jogando com a saudosa camisa número 10, né? Prato amador? Do lado do meu querido amigo Azeitona, que às vezes eu encontro o Azeitona e falo, pô, você me chupava o sangue, hein, negrão? Ele fala, pô, eu pegava, roubava a bola que você não roubava, dá para vocês, fazia os lançamentos, pô, né? Eu fui campeão 6 vezes consecutiva, né? E para mim foi gratificante. E durante esse intervalo, Ulisses, eu fui jogar para uma seleção de Guarulhos, eu tinha
quase 18 anos, precisamente acho que 18 anos, contra o 15 de Piracicaba. E o nosso técnico, Tassi, que você conheceu tanto e todo mundo conhece, o Pelé, o famoso bisuteiro, né? Que ele era ligado à União Vila Augusta na época. Claro, né? claro. Morava lá, O inclusive. Careca, Celcinho do Rego, aquele pessoal todo lá. Foi jogar numa seleção contra o 15 de Piracicaba, chegamos lá, né? Puta do estádio, né? Que disputava, aquela época era a primeira, segunda e terceira divisão, pô, né? Sabe quando deu tudo certo, Tassi? Eu pegava a bola, metia de um lado para o outro, de 3 dedos do lado esquerdo, fiz um gol, de outro, ganhei um jogo de 2-1, pô. Aí acabou o jogo, me entra uma pessoa no vestiário e fala, olha, o comendador da bronze. Eu falei, comendador da bronze? Nossa, esse cara é briguento, que ele briga pelo 15 de Piracicaba, né? Quer falar com você lá no restaurante do 15. Pô, eu cheguei lá junto com meus amigos, meio acanhado. O senhor me conhece? Eu falei, lógico, o senhor é briguento, pô, o senhor briga pelo seu time, pô, né? E você levava aquele título de comendador, né? Quem tinha muito dinheiro, não era qualquer um que era comendador. Dono da Tatuzinho. Dono da Caninhas Tatuzinho, né? Porque que comandava o mercado de aguardente, né? Dinheiro não faltava. Não tinha 51 e aquela zona também, Sim. a zona de Piracicaba, ali, naquela zona tudo cheia Plantação de né? cana. Ele falou, você é amador ou profissional? Eu falei, eu sou amador, pô. Ele falou, olha, eu assisti todo o jogo. Eu trouxe do Rio de Janeiro, sabe? O meu time estava faltando atacante. Eu trouxe Manuelzinho, Joaquinzinho e Malaguti. Você lembra desse pessoal? Eu já tenho muita figurinha desse pessoal na época. Lembro. Ele falou, só que eu não tenho meia para fazer esses caras fazer gol, Lices. E pelo que você mete as bolas para os caras fazer gol... Quero você. Você fica aqui hoje à noite por conta do 15 num hotel, amanhã eu vou te profissionalizar, você vai ser meu número 10. Olha só. Eu olhei assim e falei, puxa vida, né? Ele falou, não te empolguei? Eu falei, não me empolgou. Sabe por que não me empolgou? Eu arrumei um emprego para jogar futebol também, vou trabalhar na Levorim. Ele falou, mas você nem sabe quanto que eu vou te pagar, pô. Eu peguei e falei, não, Foi bem sabe, assim. a várzea me fascina, sabe? Eu, profissional, não. Ô, Edson, Acabei vindo, só para contar assim, acabei vindo para Guarulhos, né? Meus amigos ficaram muito chateados comigo, né? Vieram me xingando. Imagina. Pessoal, chegou na outra semana, me chega um carro lá na Tranquilidade, na Rua Sônia, né? Um camarada, um carro, um Cinca Chambor, né? Aquele carro. Cinca Chambor. Aquele rabo de peixe, né? Bonito, de lata, né? E falou, onde que mora o Edson? Ó, tá naquela rodinha ali, rodinha de amigos, né, do Flamengo. Chegou ali e falou, olha, seu Edson, comendador da bronze mandou vir te buscar. Ele não gostou que você não aceitou o pedido dele. Eu falei, não, agradece, comendador, fico muito lisonjeado, mas eu não vou, não. certo. E depois eu fui pro Fluminense do Rio também, fiquei teve lá uma no... passagem Mas foi bom, porque Guarulhos já perdeu. Ia perder o Um mês grande que... soldado, um grande guerreiro. Edson, essa história toda, né, da Rua Sônia, Tranquilidade, você tendo vindo jovem para cá, já falamos do Flamengo, que eu lembro, já falei aqui no programa, uma carioca, né, que era apaixonada pelo Flamengo. Dona Guiomar Pereira Dona Xavier, Guiomar. né, que era uma carioca que veio para a Tranquilidade e montou um timinho lá, sabe, que era nós meninos, né? O nome era Flamengo, Flamenguinho, né? Que você carregava o saco nas costas ainda, né? E aí chegou onde chegou, né, Edson? Você tem uma participação muito importante nisso, né? Na organização depois da associação enquanto clube, estatuto, já dando uma nova roupagem, eu acho que você teve uma participação importante também. Né? Você vê, nós, desculpa até, né, pessoal das outras equipes, naquela época o Flamengo era imbatível, sabe? Sim. Olha, foi imbatível, que o Tassi se lembra bem, antes do Flamengo, União Tietê, União Vila Augusta e Macedo, né? O Flamengo entrou, você vê, nós somos campeões em 69, eu tinha 20 anos de idade na época, né? Sabe, nós tornamos assim, né? Na várzea não tinha 6 títulos consecutivos, quando a várzea pegava, não é essa várzea que você vê hoje. Hoje você vê um monte de prédios e apartamentos que era campinho de futebol, pô. Hoje você vê mais garoto no salão do que no futebol, porque não tem mais campo de futebol, é verdade. E tinha também, Edson, o Vila Augusta, né? Aliás, o União Tietê. Não, União Tietê, que era da família Celeste, que eram os 3 bambambam, né? Ponte Grande. Macedo, União Vila Augusta. E Flamengo. E o Macedo e o Vila Augusta acabou sendo profissional também, sabe? Foi uma equipe que depois profissionalizou. Terminou Inclusive o União Tietê foi campeão do estado. Viajou de avião. Né? Foi, eu lembro que foi jogar contra o Flamengo em Araçatuba, isso? Araçatuba. Só que eles não conseguiram o título de campeão amador do estado e o Flamengo conseguiu. Edson, e essa história aí, né, que já, sem querer interromper, mas já interrompendo, porque eu quero ganhar muito nesse programa com você, da nossa conversa. Nosso tempo, infelizmente, é bastante curto. Mas eu lembro que, uma vez com o estatuto, uma vez ter formado o clube, sai do amador, vem para o profissional,
E a ascensão que teve, num curto espaço de tempo, foi praticamente inédita. Com essa dúvida. Por que, Ulisses? Nós tínhamos na época B2, B1, A3 e A2. B2, A3 e Depois quando A2. criaram a Depois B3 e hoje, hoje a segunda divisão é uma coisa só. Mas foi invejável na época esse trabalho, né? O presidente do Flamengo na época era uma pessoa que você tem um carinho. Ricardo Beires? Como eu tenho. Ah. O Wilson. Sim, seu irmão, puxa vida. É verdade, ele era o presidente. Do Flamengo e o prefeito foi o segundo mandato do Nef Tales. Nef Tales. Aí vamos entrar no profissional, vamos entrar. O Miguel Martello pagou as taxas nossas da federação. Porque para você entrar no profissional, você tinha uma taxa, era uma taxa muito alta. Exorbitante. Era uma coisa hoje de R$500 mil, pô, né? Sabe, isso a gente não pode esquecer, né? Não. O passado você não pode esquecer. De jeito nenhum. Sabe, e você tem que contar o passado. O Nef falou, não pode entrar que eu vou apoiar, pô. Sabe, nós entramos, né, no profissional, que era B1, B2, isso que você falou. Sabe? Eu sou na B2. O Flamengo alugou uma casa na Rua Dona Dica, sabe? Me orgulho de ter feito parte dessa equipe de trabalho. O Akio Matsuura, Sim, que foi preparador físico. Não é verdade? Sim, foi preparador, sim, mas ele era o quê? Ele era da seleção brasileira. De atletismo, sim, técnico da seleção. E hoje, eu não sei se você sabe, ele é vereador em Lins, Akio Matsuura. Né? Sabe, nós montamos uma equipe muito bom, né, muito boa, e o Flamengo começou já a despontar, na verdade, já, né? Começou. Sim. Por quê? Porque eu sei que vocês vão fazer essa pergunta lá na frente, mas eu vou começar a fazer alguma coisa aqui. Nós tínhamos, Tassê, patrocínio, sabe? Você sabe o que é hoje você ser um time profissional? Você sabe que você foi dirigente, e um bom dirigente. Você tem que ter 30 jogadores, você tem que ter 10 da comissão técnica, desde o técnico até o roupeiro, o massagista. Você tem que viajar, você tem que pagar os encargos sociais. Pois é. O jogador não quer saber se no final do mês tem dinheiro ou não tem dinheiro, tá? Ele quer receber, não é verdade? Infelizmente, nós tínhamos tudo isso, nós tínhamos esse patrocínio, viu, Ulisses? Sim. E hoje, infelizmente... Né, não só no futebol, mas no esporte amador também. Você sabe a situação hoje, como é que está, sabe? Então, está difícil. Então, graças a Deus, eu fiz parte mesmo, sabe? Nós colocamos o Flamengo no profissional, sabe? Bateu na trave 2 vezes, uma vez contra a Francana, lá em Franca. Verdade. Que o Tobias, com 5 minutos, arrumou uma expulsão, pô, na verdade. Prejudicou bastante. E depois nós fomos campeão em 2008, fomos para a Série A2. E 2009, pô, virou o jogo 1-0 contra o Monte Azul. Pô, perdemos o jogo no segundo tempo, rapaz. Verdade. E fazendo plano já para subir para a primeira divisão. Legal, né, gente? Poder recordar isso. Realmente foi um período bastante interessante da Associação Atlética Flamengo, que continua na competição, depois foi caindo. Hoje disputa a segunda divisão, como já disse aqui, uma divisão muito forte, mas está tentando aí ter acesso às divisões superiores, né? O Edson, mudando um pouquinho na página da conversa, já falamos do Flamengo, depois o Edson ingressa na política, né? Foram 6 mandatos, Edson. Isso é. Me dá só um tempinho a mais. Sabe que eu falo muito também, né? Você desculpa. O Wilson Davi, meu irmão entrou na prefeitura concursado com 14 anos de idade no governo Pompeu, tá? Sim, eu sei. Disso, né? Cadastro. Cadastro, ele era do grupo, aquela época do bipartidarismo, Arena e MDB, né? Que voltou a ser MDB, passou a ser PMDB um tempo atrás aí. Sabe, então, a tranquilidade, nós sempre ajudamos, né, todo mundo, mas a gente não tinha um representante no bairro, né? Então, os moradores se reuniram e acharam que tinha que ser ou o Edson ou o Wilson, o candidato a vereador do bairro. Eu falei, olha, eu estou fora. 1976, eu tinha 27 anos. Falei, eu estou fora, eu tenho um escritório, razoavelmente eu ganho para me manter. Eu tenho o meu Carmanguia, sabe, que era um carro bem cobiçado na época, sabe? Eu gostava dos bailinhos lá do Flamengo, da Sociedade Amigos de Gopô. Falei, eu estou fora. Meu irmão foi para a convenção da Arena, Tassi, e desculpa que eu vou falar nome, sabe, eu não vou esconder. Ele achou que estava muito fraco o partido, que tinha lá o saudoso, que foi muito meu amigo Boca de Lata, o Agripino, sabe? São pessoas que ele achava que era muito fraco no partido. Ele falou, estou fora. Eu falei, também não quero. Aí meus amigos foram falar com a minha mãe, com a dona Isolina, e me convenceram. Eu não sabia como é que fazia política. E naquela época, naquela eleição de 76, você podia lançar, como era bipartidarismo, você podia lançar 3 candidatos a prefeito por cada partido. No meu partido, um vizinho nosso aqui, Edgar Casal de Reis. Lembra disso? Lembro. Nef Tales e outro eu não lembro quem que era, eu sei que tinham 3 candidatos. Sabe, aí eu fui, tirei uma foto, o Jorge Singh falou, olha, você vai ser nosso... Eu falei, pô, mas eu estou inscrito. Não, você está inscrito, você inscreveu uma vez, eu vim te procurar aqui, você não sabia da sua liderança, pô.
Aí eu peguei e falei, fazer o quê, né? Aí eu saía na rua com aqueles Vamos ver o que vai dar. Saía na rua com aqueles papelzinhos, eu e Edgar Casal de Rei, que estava na chapa do Edgar Casal de Rei, buzinava meu carro, passava um amigo, pessoal, sou candidato a vereador. Porra, dá mais papel, pô, vamos levar. Eu não sabia da minha popularidade, sabe? Eu não media Ulisses até então, sabe? Eu sabia que eu era um bom amigo, né? Eu fui criado lá atrás com muita dificuldade, catei lata, trabalhei em palhamento de garrafão. Eu fui engraxate, sabe? E depois, graças a Deus, aí comecei a trabalhar na Levorim, na SKF, no Stol Brasil. Eu acho que foi o reconhecimento, né, sabe, da então o que população. acontece? Abriram as urnas da tranquilidade, eu estava se lembrando disso, que Claro. eu estava apurando. Eu tinha mais votos do que o Neftales, pô. O pessoal que me conhecia falava, esse cara é louco, como é que pode ter mais votos? E o candidato a prefeito. E você votava no número ou no nome da pessoa, né? Era manual aquela época. Ó, aquele bolo, né? E eu tive 7 mil votos, pô. Olha. Sabe quando? Que ano que nós estamos falando? De 1976. Em 76. Pois é, gente. Faz 42 anos atrás. Pois pô. é. 7 mil votos há 42 anos atrás. Depois eu falei, pô, né, eu tinha uma namorada, que era a Regina, que acabou sendo uma esposa, que é a mãe do Edson, que você conhece. Pô, eu falei, pô, vou casar, pô. Vou acabar de bailinho, de festinha, de Flamengo, de futebol. Casei e comecei, sabe, eu tive uma facilidade que os prefeitos lá atrás, te atendiam. Sim. O vereador era valorizado, não como é hoje, pô, sabe? Eu não sei como esse pessoal que está aí vai se reeleger, pô. Sabe, eu resolvia todos os meus problemas, eu tinha um escritório que atendia de segunda a sexta, eu resolvia os problemas por telefone. Olha. Era um buraco, era uma lâmpada queimada, sabe? Era uma árvore, era um lixo que estava na esquina, você vê, rapaz, eu resolvia meus problemas, eu tive 6 mandatos. Pois é, uma pessoa, um político que vem para a política, né? E se elege por 6 vezes, é porque... Não é porque eu tenho os olhos, não é porque eu tenho os olhos verdes. Trabalhava. Tem trabalho, Edson. Olha, você quer ver mais vamos adiantando aqui. 6 anos de mandato, quantos anos foram, Tassi? Eu tive, olha, o primeiro mandato foi em 76, eu assumi em 77, que ia até 82, né? Aí o governo federal achou que devia as eleições serem todas os mesmos dias, né? Desde presidente da República, passando por senador, por governador, por deputado estadual, federal, chegar a vereador, para que não tivesse tanta despesa de ter eleição cada 2 anos, né? E acabou não dando certo, então foi prorrogado o mandato por 2 anos. Então nós ganhamos 2 anos, né? E depois não deu certo, foi prorrogado novamente, de 82 a 88, para descoincidir, né? Sim. Então acabou, né? Mas tudo bem, mas sabe, eu não precisava fazer campanha, Ulisses, você sabe disso. Eu sei. O meu atendimento diário, sabe, no dia da eleição, o pessoal já ia com papelzinho, a mulher me mostrava, sabe, às vezes, no sutiã, um papel, um númerozinho na mão, sabe, eu nunca tive dificuldade. O Edson, nós falamos, você acabou de citar o Wilson Davi, aliás, um abraço carinhoso. Foi meu secretário, amigo da família. Secretário Pé Quente. O Tassi dizia, né? O Wilson Davi é o secretário Pé Quente, que fez uma gestão maravilhosa. Você também teve um papel importante nisso, Edson, na criação da Secretaria de Esportes. Eu lembro que, quando eu comecei, o esporte era vinculado à educação, o secretário era o professor Milton Ziller. Né? Mas aí o esporte cresceu de tal forma que ali naquele momento... Lindoval Garcia. Isso. Né, havia o interesse de emancipar, né? De criar Padre Garcia. De se criar uma secretaria exclusiva para o esporte, é isso? Eu vou te contar como é que aconteceu. Eu tinha que votar para presidente da Câmara, nós éramos em 19 vereadores. E um dos candidatos era o saudoso, meu querido amigo, foi sempre Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues. Tá. Eu não sabia como é que funcionava a parte legislativa, eu acabei demorando para votar e estava empatado 9-9, eu decidi para o lado do Rafael, eu fui o 10º voto dele para presidente da Câmara. Aí depois ele se elegeu, ele falou, Edson, eu vou criar a Secretaria de Esportes. Partiu dele, então. Partiu dele. dele. Gente, para você que não acompanha, que ele curte falou, o esporte da cidade. Eu só tenho um compromisso, Márcio Campos Salles. Sim. Ex-árbitro de futebol. Sim. Aliás, um abraço ao Márcio né? Campos Salles, meu amigo pessoal também. O Márcio, que é nascido lá na cidade Sim, do que foi um grande árbitro de futebol, né? Sabe, ele falou, porque eu sou amigo do Zé Maria, que é cunhado dele, que é juiz de direito, Sim. ele pediu se podia trazer o Márcio. O resto quem você indicar, não falou nem quem era. Eu falei, Rafael, eu não posso deixar de indicar o meu irmão pelo conhecimento que ele teve em esporte. Sim. E um cara fanático e conhecedor, pô, né?
Sabe, eu indiquei, foi criada a secretaria quando vocês foram fazer parte, vocês Sim, saíram eu, lá Márcio, Mosquito, da educação, Marli, né? O Wilson Davi, Marli, Sim. aquele pessoal todo foram para lá, né? E foi feito aquele trabalho que foi feito, né? Quando Guarulhos era chamado e conhecido, Tacê, e você falou muitas vezes, capital nacional do esporte amador. Sim. Não perdia de ninguém no estado de São... Aqui nos jogos regionais, Sim, é imbatível. de 20 modalidades, nós ganhávamos 18 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, pô. Sabe por quê? Porque tinha apoio, pô. Tinha acompanhador, tinha um atleta. Sim. O prefeito, Mais de 50 empresas. o prefeito se ia jogar. Pô, eu fui quantas vezes com o Pascoal para Araçatuba, Presidente Prudente, sabe, para todas essas cidades? Ele ia nos jogos e via buscar, sabia que ia buscar taça, né, Ulisses? Edson, com a tua experiência, com essa vivência toda, sua, do seu irmão, que foi um excelente secretário, a gente sabe que a gestão mudou, a forma de gestão pública mudou, né? Nós estamos falando de uma época que você não tinha processo licitatório, você não tinha lei de responsabilidade fiscal, enfim. Mas, enfim, a coisa era levada com muita seriedade pelo próprio funcionalismo, né? Você falou do seu irmão, tinha esse aspecto positivo, né? Além de ser esportista, conhecia muito a administração pública. O que mudou de lá para cá, Edson? Não, eu acho que não mudou quase nada, porque você tem que prestar conta para o Tribunal de Contas sim, também. não, sem dúvida. Mas Você não tinha licitação, mas você tinha carta convite, pô. o que é vontade política de fazer a coisa acontecer? Edson? Também. Como é que você vê isso? Também. Eu acho que, sabe, que a Secretaria de Esporte hoje está servindo como moeda de troca, tá? Estou sendo sincero para o ouvinte que está me ouvindo. Guarulhos, pelo que era antes o futebol da cidade, administrado pela prefeitura, virou moeda de troca. O que é a moeda de troca? Sempre dá segundo turno, vamos oferecer para o candidato mais forte de lá para me apoiar, que eu vou dar a Secretaria de Esporte, eu não vou fazer nada mesmo. Ele vai se quebrar, o dinheiro que ele vai ter é só para pagar funcionário. Sabe, não tem, ninguém vai atrás de patrocínio. Você tinha aqui um Aurélio Miguel no judô, você tinha um Cláudio Cano, Cláudio Cano no tênis de mesa, e outros nomes, você tinha uma Conceição Jeremias, um Agberto Guimarães, um Zequinha, o Wilson, aliás, um abraço para o Wilson Davi dos Santos, meu velho, Anísio Pereira, que é da cidade. Pô, né? Seleção nas... Então, o que acontecia, Tacê? Nós tínhamos as escolinhas, além de ter todos esses atletas de nível nacional, tinha uma seleção de basquete com o Mauri e todo aquele pessoal todo. Tinha uma escolinha paralela, que o pessoal que gostava do handebol ia jogar handebol. Tinha uma, não sei se vocês a saudosa Marli dos Santos. Você tinha uma escolinha que o camarada ia treinar o judô, quem estava lá era o Aurélio Miguel, era o Cláudio Cano no tênis de espelho, mesa, né? Tinha espelho era o João do Pulo no atletismo e mais aquele monte de atletas, né? E hoje você não tem mais nada disso, pô. Você não forma mais atleta, você tem uns estádios deteriorados, tá? Pô, eu fui na inauguração do João do Pulo, pô, aquela piscina aquecida, eu fui na inauguração do Tomelzão, pô, né? Grandes jogos lá de futebol de salão, né, Tassi, que teve, né? De basquete. Estão inaugurando tudo de novo. Na época da Paula, do pessoal que vinha jogar aqui contra Guarulhos, que a gente tinha um time... Olha, desculpa fazer um parênteses, mas eu já disse isso aqui no programa. Eu acho que a palavra que cabe nessas ações que estão sendo feitas hoje é revitalização. Não sei se você concorda comigo, Tassi? Sim. E isso não faz mais do que obrigação da empresa pública de revitalizar e reformar os seus próprios municipais. O que eu tenho visto aí é que estão inaugurando, mas inaugurado já foi, né, Tassi? Inauguração do João do Pulo já foi inaugurado faz tempo. Fioravante já foi inaugurado na década de 60, né, Tassi? Hoje seria, estou dizendo isso para todo mundo, né? Inclusive para a mídia local aqui. A palavra certa é revitalização. Não é isso, Edson? Você estava falando o nome de uma professora que vai para o exterior agora? Da Rosana? Nossa, é brincadeira. Aquela equipe da Rosana do ginástica da Rosa? De ginástica, aquelas menininhas davam um show, né, que era medalha de ouro em todo lugar, pô. E quantas meninas assim estudando lá, que estavam aprendendo tudo isso? Acabou tudo, Tacê. Simplesmente o fato acabou, pô. E se gastava pouco, hein? Lembra, Ulisses? Não se gastava, a secretaria não tinha. Porque você tinha campanha Adote um Atleta também, que chegava numa empresa e falava, você adota o João do Pulo, você adota o Aurélio... Pô, quem não queria adotar, porra? Né? Claro. Na verdade, e quem pagava era o teu olhar é de que naquela época o trabalho tinha crédito, por isso que se conseguia trazer as empresas, ou tinha uma ação do executivo, do caso o prefeito, que participava desse processo? Olha, o prefeito consegue tudo. O dono da cidade, o alcaide, ele vai em qualquer empresa por aí e fala, olha, adota o Ulisses para mim, que ele vai ser professor de judô, pô. Adota o Oswaldo Tassi, que ele vai ser jogador de futebol de salão. Ele tem facilidade de falar com o empresário. Você acha que o empresário vai negar isso daí? Você sabe que me dizia isso? Igual essas equipes profissionais da cidade. Olha, eu queria saudar, desculpe, você me dá... Não, tranquilo.
o prefeito de Santo André, o prefeito de Limeira e o prefeito de lá do Água Santa, de Santo Diadema, André, né? de Diadema, sabe? Eles foram atrás e falaram: eu quero esse time profissional aqui na minha cidade. Os dividendos, os lucros que eles estão tendo agora, sabe? Com o Teixeira vai jogar um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo. O que traz hoje de receita tudo isso, Ulisses? Sim. É os ônibus lotados, Sim. Tem a não é dúvida. verdade? É a grande imprensa em São Sim. Paulo a semana toda. Não é isso? Então, sabe, se eu fosse prefeito da cidade, vocês que estão me ouvindo, você pode ter certeza. Guarulhos teria hoje um time na primeira divisão há muito tempo, sabe? E depois que você entrar numa primeira divisão, as verbas são outras, Sim, né, Tati? claro. Sabe? Hoje os times que estão aí capengando, sabe? Que estão aí, não sei porque não pararam ainda, sabe? Porque são os abnegados que tomam conta, né? Que é o time do Flamengo, que o meu filho hoje é o presidente, que é o pessoal lá porque gostam da coisa. Sim. Mas colocam dinheiro do bolso. Sim, tenho certeza Lá você disso. tem 30 atletas profissionais que são registrados, tem que pagar os encargos, você tem 10 da comissão técnica, você tem que ter merendeira para fazer comida, você tem que ter serviçal, você tem que limpar o estádio, sabe? Coloca do bolso, porque a renda não dá para pagar os gandulas. Exato. Não é verdade? Não dá mesmo. A renda que dá no jogo não dá mais de R$1.000, pô, sabe? Você Então sabe- são os abnegados que colocam dinheiro do bolso. E parabéns, viu, o pessoal do Flamengo Sim. e o pessoal do AD Guarulhos que Sim. coloca dinheiro do bolso para essas Abnegados. equipes não pararem. Ô, Tassi, essa fala do Edson me fez lembrar do Zé Pedro, da Microlite, Sim. e uma ação lá atrás. Do CTQ, que ele tinha um CTQ Sim. da Microlite. Né? E é tão verdadeiro isso, gente, né? E que sirva de lição para quem está fazendo gestão hoje. Ele me dizia lá em 1978, 79, Ulisses, leva lá para o seu secretário a seguinte mensagem: não existe nenhuma empresa que não tenha um problema para resolver com a administração pública. Precisa ter um canal de conversa com o prefeito. E nessa conversa vão surgir empresas querendo estar bem com a administração pública e patrocinar o esporte. Né? Foi tão verdadeiro isso na época. Falta de vontade. Ulisses. Que ele foi a Microlite foi a primeira empresa a encampar a Foi. campanha Adote um Atleta, adotando, inclusive, você acabou de citar aqui, o Da João do Pulo. Rayovac, né? O João do Verdade, Pulo, João do né? Pulo. As pilhas Rayovac. E depois vieram outras empresas, né? Bergamo, Balduco, empresa de ônibus Guarulhos, Calva Atacadista. Gente, 54 empresas, Edson, se não me falha a memória, naquele período. Até a Copta Imobiliária Copta, e Engenharia, que pois era, é. eu patrocinava um Pois atleta. é, pois é. Edson, bom, entendo o que você falou, né? Eu acho que se pensa muito em criar leis de incentivo. Acho que a ferramenta até é positiva, mas o prefeito tem que abraçar, como você disse, né? Ulisses, o prefeito é o que manda na cidade. A maior cidade do estado de São Paulo, quase 1.500.000 habitantes. A 7ª ou 8ª potência, o Tassi, do Brasil. Nós arrecadamos, você que está nos ouvindo, mais do que 20 estados. Nós somos a 7ª ou 8ª potência, é um município, hein? Vê o quanto que se arrecada nessa cidade, sabe? Se for atrás e quiser, é que a pessoa não gosta, viu, Tassi? Se a pessoa gostar, vai ter um time rápido na primeira. Vai voltar ao Impro, no futebol de salão, que era uma equipe imbatível, na verdade, que tem quase todas as cidades lá de Santa Catarina, tem uma grande equipe, na verdade. Sim. E acabaram tudo, pô, Tassi. Sabe, é falta de vontade. E tem mais, né? E dá espaço pro pessoal da cidade de Guarulhos, porra, né? Pelo menos na Secretaria de Esporte, pô. Sim. Na verdade, tem um camarada lá que conhece tudo, que ainda funciona, que chama-se Wilson Davi dos Santos, que não é meu parente, é meu amigo, sabe? Sim. Só lembro o sobrenome. Campeão olímpico. Meu nome é Edson, que teve nas Olimpíadas de Los Angeles, Sim. defendendo o Brasil. Pô, eu tô pensando que esse moço ia ser o secretário, que ele conhece tudo, pô, né? Daqui a pouco vem um cara do fim do mundo que ninguém conhece, que vai estar de passagem por aqui, e daqui a pouco vai embora e ninguém vai saber o que ele fez, e que não fez nada, né, Tassi? Se perguntar onde que é o campo dos Três Maria, sabe onde é o campo dos Três Maria? Não é longe daqui, né? Nós estamos falando da Vila Galvão, né? Não sabe onde que é o Cabo Sul, pô. Você sabe o que acontece, o que eu tenho vivenciado nesses longos anos de trabalho prazerosamente, Sim. né? É que o prefeito, quando ganha eleição, ele está munido de interesses grandes. Ele vai de encontro às nossas aspirações. Ele fala, não, eu vou ajudar o esporte, eu vou vestir a camisa do esporte, sabe? Isso foi com o Pompeu. O Pompeu também, antes de se eleger, dizia maravilhas, mas depois é que é o grande problema. Vem os assessores, os aspones,
e muda a cabeça do prefeito. Não precisa fazer isso não. Tassi, Vamos fazer outra coisa. Mas do Neftales até entrar o PT no poder, tá? Nós tivemos também, sabe, todos eles ajudaram muito o esporte da cidade, hein? Sim. Agora, passamos 16 anos aqui, ó, 16 anos com o chapéu na mão, sabe? Sim. Eles que fizeram com que a secretaria fosse moeda de troca, tá? Porque não fizeram nada para o esporte da cidade. Você vê, eu consegui colocar verba no orçamento, Ulisses, quando o Eloy... Eu ia falar sobre isso agora. Quando o Eloy Pietá era prefeito da cidade, para fazer aquele lance de arquibancada do que faltava no estádio do Flamengo. Sim. Porra, fizemos lá, os caras fizeram a obra errada, engenharia errada, sabe? E ficaram... Pô, tá fácil para resolver aquilo lá. É um pedaço que a pessoa de cima do alambrado, ele pula dentro do campo. O que você tem que fazer? Meter uma britadeira lá, quebrar aquele pedaço, ou isolar aquele pedaço. Agora, dá dó nos jogos, né, que é de graça nos jogos da meninada aí na Copa São Paulo, que fica aquela fila pro lado de fora que não pode entrar, e com uma arquibancada lá, sabe que foi gasto dinheiro público, eu não sei se não tem ação correndo por aí de improbidade administrativa daquilo lá, tá? E o prefeito que entrou também já fez um monte de reuniões lá, levou o pessoal da Secretaria de Ordem do Planejamento, e até agora nada. E já está no 2º ano e meio de administração dele. Vai acabar ficando aquele elefante branco lá, sabe? E dinheiro do povo que foi gasto lá dentro. Tá certo. Edson, falamos um pouquinho de política, agora vamos entrar, né? Estamos aí já começando a viver um período aí de pré-eleição, né, tá? Candidatos que vão surgindo. O Edson ficou 6 anos aí como vereador. E aí, volta, não volta? 6 mandatos. 6 mandatos, desculpa. Olha, 6 mandatos. Eu já sei que estão te namorando aí para voltar, hein? Quando eu comecei a trabalhar, tá, sabe quando eu não me aposentei? O povo de casa também é bom ficar sabendo. Me aposentei com 49 anos, com 35 anos de contribuição, que se paga hoje, tá? Porque eu tinha minha carteirinha de menor de 14 anos, registradinho, nunca deixei de trabalhar. Trabalhei em indústria, tive escritório, sabe? E depois também na Câmara. Hoje não pode, né, gente? Jovens não podem trabalhar. Não deixei de recolher. Seu primeiro registro devia ter o quê? Uns 12, 13, 14 anos? Não, 14 anos que eu podia ser registrado, mas comecei a trabalhar com 7. Só com 14 que eu fui registrado. Hoje faz mal, né? Com 49 anos, sabe, eu estava já aposentado. Agora, as minhas andanças por aí, Tassi, é surpreendente, viu, Tassi? Eu estou parado há 11 anos, hein? Eu fui vereador até 2008. Sabe que o pessoal me incentiva. Seu Edson, nosso bairro está abandonado. O senhor tem um escritório que atendia, o senhor resolvia. Volta, pode contar com a nossa família, sabe? Olha, a mosca verde está quase me mordendo, hein? Sim. Se a mosca verde me mordeu, eu não sei. Tem história, né, Tassi? Vamos torcer para a mosca verde. Tem história. Estou sem partido. Legal. Mas o Flamengo, está lá o Edinho, né? Aliás, um abraço, viu, para o Edinho. Um abraço para o Ricardo Agéia, que são os presidentes dos clubes que estão nos representando. Os abnegados. Os abnegados, né? Que colocam dinheiro do bolso. Você sabe que eu completei 40 anos de vida esportiva como gestor, comecei como escriturário e fui fazendo carreira, aposentei tem 3 anos. Os 4 anos que eu mais trabalhei na minha vida, né, não que eu não tenha trabalhado os outros, mas os 4 que eu rodava 24 horas por dia foi a minha passagem pelo Flamengo. Né? Puxa, que fiquei lá 4 anos, fiz parte desse momento e chegamos à Série Eu só não perdoo o Edson. Aliás, sabe qual é o apelido do Edson, não? Sei. Então, tudo bem. Eu só não perdoo. O telespectador ficou curioso agora. Eu só não perdoo o Pinga. O Pinga. Mas era um carinhoso, Pinga, né? Carinhoso. Eu só não o perdoo por ter entregado para o filho esse abacaxi que é dirigir o futebol profissional. Está sofrendo muito, menino. Está sofrendo, tá aí, coitado. E ele, como advogado, está até atrapalhando no trabalho dele. Ele comentou isso aqui no programa, inclusive. Eu vou contar para vocês o apelido Pinga. Eu fui jogar na Portuguesa, eu tinha 17 anos. Eu fiz um campeonato juvenil lá, sabe? Eu fui jogar, eu só não joguei de meia esquerda, camisa 10, joguei com a 5, porque o 10 era do Paz, pô, né? Mas eu joguei com quem? Meu ponta direita era o Edu Bala. Que jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, pô, né? Meu meia direita era o Basílio, número 8. Eu cansei de deixar o Basílio na cara do gol também, pô, né? Depois ele fez o gol, depois de 23 anos, que em 77, né? Que o Corinthians não era campeão, ele fez o gol da vitória contra a Ponte Preta, né? Tinha uma esquerda no time principal da Portuguesa que chamava-se Pinga. Esse cara, você lembra dele, claro. Canhoto igual eu, sabe? Aí falaram, olha, tem um menino aqui no juvenil,
Você vê, naquela época, nem pensar em bebida, eu tomava leite com groselha para mim treinar. Por isso que eu também tinha fôlego, né? Tem um menino aqui no Juvenil que tem um futebol igual ao do Pinga, e acabou pegando esse apito. Tanto é que me prejudicou na eleição, que não foi... Botaram Pinga lá na... Sabe, o meu amigo, que era o dirigente do PMDB na época, como que é o nome dele, o que faleceu? Que eu falei o nome dele agora há pouco. Que é lá de Santa Isabel, lá, que até faleceu agora recentemente. Não me lembro. Ele não registrou o apelido, que você pode registrar. Sim, lógico, o apelido, lógico, né? lógico. E, pô, naquela época os caras colocavam apelido, outros colocavam o nome. Eu tive um monte de voto com meu nome, um monte de voto quase igual. Pinga. Na hora que estava apurando os votos no Fioravante Ervolino, Tassi, Fioravante Ervolino, hein? Aí o juiz subiu na mesa e começou a apurar a Tranquilidade primeiro, pô. Aí falou, olha, tem um candidato a vereador na Tranquilidade, o número dele é esse, o nome dele é esse, Edson Alves Davi, pode ser Edson Alves, Edson Davi, que está estourando de voto, ele tem mais voto do que o prefeito. Só que, segundo o comentário, ele tem um apelido, que é o apelido de Pinga, e tem muita gente votando Pinga. Esses votos são todos nulo porque não foi registrado. Eu falei, puta, ainda bem que não me fez falta, né? Por isso assim fui o mais votado, pô, né? Legal. Por isso que eu tive 7 mil votos. Pô, eu fui conhecer, dá mais um minutinho? Sim. Eu fui conhecer o nosso saudoso Ulisses Guimarães em Brasília, junto com o Frederico Brandão, que era deputado federal. Pô, eu estou lá no Senado, lá sentado, eu e o Valdomiro Veloso, no nosso primeiro mandato, pô, em 77. Ele falou, nossa, você teve mais votos do que o prefeito na sua região? Eu falei, deputado, eu tive. Você é o nosso forte candidato a deputado estadual para São Paulo. Peguei e falei, não, eu só vim conhecer, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, pô, eu vim conhecer o senhor, pô. Não, você vai ser nosso candidato, você vê, eu acabei... Sabe quem foi o candidato? O nosso grande amigo Francisco Dias Alves, que foi o menos votado do MDB na época, talvez ele tenha até entrado com a sobra da votação que eu tive, né? Foi. Ele saiu candidato e foi deputado. Depois, em 82, era para mim ser o vice do Darcy Panóquia, né? Que era uma chapa muito forte, os médicos da época não saiu da minha casa, sabe, pedindo para mim ser o vice, que tinha que ser alguém do esporte. Eu acabei não aceitando, né? Sim. E depois ele se uniu com o De Carlos e acabou sendo. Então, passou arriado, sabe, o cargo de prefeito. Agora, uma coisa eu falo, volto a falar, se eu fosse prefeito dessa cidade, hoje Guarulhos teria 1 ou 2 times da primeira divisão de profissional. Eu sabe? acredito. E você pode ter certeza o que iria trazer de dividendos financeiros para a cidade. Claro. Não é verdade, tá? Você sabe disso. Você vê, não há sintonia com o esporte e o turismo. Tem que haver sintonia entre as duas secretarias. Porque o futebol, o esporte, de uma maneira geral, traz dividendos para a cidade. Sim, é turismo, mas não há essa ligação. Os hotéis lotados, né, Tassi? Os restaurantes, não é verdade? Né? Mas uma hora a gente chega lá. Edson, bom, eu precisaria aqui de 4 ou 5 programas com o Edson para nos contar, nós e a você, amigo telespectador, essa história é maravilhosa, né? Como atleta, como vereador, enfim, a colaboração. Eu falo sem medo de errar, viu, Edson? Estou tornando isso público. Na minha concepção e o tempo que eu fiquei, foi o vereador que mais fez pelo esporte. Nós viemos nos conhecer na Secretaria de Esporte. Na Secretaria, né? Fez muita coisa, tinha uma boa equipe, tinha o Wilson, que foi um grande secretário. Enfim. Você me dá só mais um minutinho? Como você está falando? Produção, segura para mim, fala. Escuta só, o campo do Padre Bento, quando eu fui presidente da Câmara em 90, eles iam fazer o campo, a igreja e o Cine Teatro. Eles iam derrubar para fazer estacionamento. Eu consegui, eu fui como presidente da Câmara, estava lá o secretário da Saúde do Estado, que é lá Estado, e ele falou, olha, depois da manhã já chegam as máquinas aí. Eu peguei minha assessoria, cheguei na Câmara, fiz um projeto tombando no patrimônio histórico da cidade, o campo de futebol, o Cine Teatro aí. Sim. Esses 2 campos do Ipiranguinha, 18 de fevereiro. O campo do Vasco, todo bota fora do metrô Tucuruvi, eu trouxe para Guarulhos, deu 4.000 carretas. Subiu 2 metros, porque o Rio Cabuçu passa do lado do campo do Vasco. E você vê? Enchia lá de garrafa PET, de pneu, de pedaço de madeira. Você vê, e mais um monte de coisa. Sim, né? Edson, a gente passa sempre, quando vai ao campo do Flamengo, paralelamente ao Padre Bento. E ali revelou grandes jogadores, não é? Nossa Senhora. Legal. Fantástico. Só concluindo.
E há um alambrado colocado pelo prefeito, que foi o Jovino, está se deteriorando, ninguém mexe nada. Tem aquela arquibancada que tem que ser tombada pelo patrimônio histórico, está caindo. É uma arquibancada que tem que ser tombado. Não, está tombado o campo de futebol, o Cine Teatro e a igreja, por isso que eles não podem, mas podem restaurar. Tem tá? que restaurar. Igual foi feito no Cine Teatro. Lá era o cinema dos rancenianos, né? Quando eles moravam lá dentro. Pertencia ao complexo, também, né? E a igreja. A igreja eu consegui trocar todo o telhado da igreja do Padre Bento, que estava cheio de cupim, né? E está lá hoje, viu? Tá? Senão hoje era um estacionamento aquilo lá, se não tivesse tombado no patrimônio histórico da cidade. É uma pena que os cupins estão por aí, né? Produção, vamos mandar um recado. Produção, vamos trazer de novo aqui. Olha, deixa eu dar um recado para você que nos acompanha. Estamos terminando o programa. Nós estamos de malas prontas aí para acompanhar a participação da cidade lá nos Jogos Regionais de São Sebastião. Já aconteceu o Congresso Técnico, as competições começam no próximo dia 2, vão até o dia 12. Então, esse período, nós vamos estar lá no litoral norte, mas mandando toda a participação da cidade, a gente vai poder registrar os melhores momentos das diferentes modalidades, e você recebe isso aqui na TV Guarulhos diariamente, com boletins, atualizando resultados, enfim, tá? Legal. Amanhã temos uma gravação em São Paulo, vamos mostrar aí no programa Câmara Esportiva, num futuro breve aí, o que é o trampolim acrobático. Legal, gente, a gente poder ter essa oportunidade de falar das outras modalidades que nem tem muita mídia, que não são muito divulgadas, mas que acontecem, trabalhos de excelência aqui no nosso país. É esse o nosso objetivo. Edson, obrigado pela tua presença, viu? Um forte abraço, né? E legal ter você aqui. Virá outras vezes, com certeza. Ulisses, você sabe o carinho que eu tenho por você e pela sua família. Sim, né? Nós somos amigos já há algum tempo e esse programa que a gente sabe que é líder de audiência aqui em Guarulhos, ainda mais os esportistas que estão assistindo hoje, assistem todos os dias, né? E nem falar do Oswaldo Tassi, né? Naquele campeonato da televisão que eu quase ganhei pro Durapel, né? Não, quase ganhei mas entregamos a TV. Que eu quase ganhei lá pro time lá do... Foi. Qual que é o nome do time, você lembra ou não? O Santa Bárbara? Santa Bárbara. Do falecido Alceu, né, pô? Ei, que alma. Nós temos, bom lugar o Alceu. Nós temos história, né? Irmão do Chumbinho, lembra? Que chutava muito pontos esquerdos do Maceda. Gente, olha... Obrigado, viu? Obrigado você, né? Obrigado, viu, aqui, gente, olha, é uma dupla histórica. Obrigado por vocês me suportarem. Desculpa, eu tô falando demais. Olha, é um aprendizado, né, gente? E essa história toda que o Edson viveu, e a testemunha disso, como disse o Tassi, ocular de tudo isso. É, claro. Quando se fala em mídia esportiva aqui, o precursor de tudo está aqui do nosso lado, e eu tenho a honra de tê-lo aqui no programa, que é o Oswaldo Tassi. Mais uma vez, obrigado, Tassi. Vamos encerrando? Vamos, muito obrigado. Ó, o recado final, estou aqui, produção. Meu recado vai para você aí, olha. Vamos prestigiar o Flamengo jogando em casa, não é isso? Confere aí, produção. Domingo às 10 horas. É isso. Tá lá, ó. Flamengo jogando contra o Mauaense, domingo às 10 horas. Né? Imperdível, olha, gente, segunda divisão. É o Grêmio Mauense esse. É o Grêmio. São bons espetáculos, hein? E está faltando definir uma vaga, né, produção? São 4 equipes, já temos classificado o Suzano, o Flamengo em segundo e o Guarulhos em terceiro. Tem a disputa aí da quarta vaga. Mauá e quem, produção? Mauaense? Não, Mauaense não é Mauá. Mauá. É Mauá e Mauaense, né, a briga? Mauá tem um jogo a menos. Mauá está me informando aqui. Mauá tem um jogo a menos, é isso mesmo. Então ainda não está... A quarta equipe ainda não está definida. Sucesso aí ao Flamengo e ao Guarulhos na próxima rodada. Primeira fase, graças a Deus, temos as equipes classificadas para a segunda fase. Foi bom estar aqui, né? E o programa Câmara Esportiva volta na próxima terça-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Até lá. Tchau, tchau.